Oi, Penha. Boa noite. Que Jesus nos abençoe. Muita paz para todos nós. Alice, obrigado pela presença, pelo carinho. Ô, Dudu, surprise. Nós vamos estudar sobre obsessão, meu irmão. E aí, Penha? Então, Gladys, estamos aqui. Vamos fazer, na continuidade, a reflexão da obsessão, tá bom? E Missionários da Luz é o livro que nós temos como base para essas reflexões, Lazarina. Que Jesus nos abençoe abundantemente, nos dê toda a sua proteção e que possamos, em nome dele, sobretudo em nome dele, fazermos essas reflexões de uma forma criteriosa, fraterna, real, sem tergiversações de pontos de vista muito pessoais, para que nós possamos entender uma obra, para mim, fundamental para uma compreensão no campo daqui da obsessão, que nós estamos estudando também. Nós lembramos que a última reunião que nós fizemos, nós trabalhamos, sabemos que um trabalho de obsessão, o grupo de desobsessão não pode ser muito grande para evitar a heterogeneidade vibratória. Este grupo que nós estamos analisando aqui são 6 médios, apenas 6 médios. Otávio é a média de psicofonia, existe um grande também líder ali que conhece bastante para a doutrinação. E 5 obsidiados que estão também presentes no processo terapêutico. A última reunião, o que nós fizemos foi uma análise do caso de uma senhora, na realidade uma mulher que foi vilipendiada em vida anterior, estava querendo fazer justiça com as próprias mãos, cobrando de um obsidiado encarnado em processo de quase possessão mesmo, mas um espírito de uma velha, bem decaída, no sentido assim, bem deteriorada, em que foi trabalhado, né, esse espírito, sabendo que o trabalho de obsessão não é um trabalho simples, não é com blá blá blá, porque eles mesmo dizem, né, não adianta com blá blá blá, porque palavra o vento leva. Eles realmente sabem o que estão fazendo, estão querendo justiça e fazendo exatamente o uso das próprias mãos, a própria justiça, para cobrarem o que eles acham que devem para ele, na condição de vítimas que acham que também que são. No segundo caso que nós vamos estudar hoje, vamos ver como é que o André Luiz então faz a narrativa para nós, lembrando, repetindo o que ele está dizendo desde o início, que Alice, boa noite, que o trabalho de desobsessão é um trabalho extremamente complexo. Não existe desobsessão se não houver o esforço, eu chamo sempre de paciente, continuado, perseverante e disciplinado de quem quer sair da obsessão. E outra coisa, que quando nós falamos de obsessão, não existe passe de mágica e não existe, aspas, cura nessa área do dia para a noite, imediato. Não existe isso. Há aqueles que não, vai lá tomar um passe, vai lá fazer um trabalho de obsessão que seu problema termina. Não termina, não é assim. Pode acontecer de uma forma paliativa, né, um afastamento desses chamados obsessores, ou que estão em conexão para o processo, em temporariamente se afastar, a pessoa respirar um pouquinho e buscar novos valores para que, através do comportamento, ela possa se preparar para realmente, aos poucos, entrar em processo de desobsessão. Como uma das jovens, dos 5 pacientes do estudo que nós estamos fazendo, é a que mais está bem preparada. Mas ela está fazendo um esforço pessoal para sair da situação. Ela não está terceirizando para os outros fazerem isso por ela, até porque não vai ser possível. O trabalho é individualíssimo, o processo da desobsessão é individualíssimo. Agora, a espiritualidade socorre para não ampliar o processo, apenas para isso, porque a desobsessão ela é pessoal. Então está muito claro para nós, não adianta, pode tomar paz, vai ser importante, o espírito pode se afastar transitoriamente do chamado obsidiado, mas isso efetivamente não é a desobsessão. A desobsessão é um pouco mais complexo do que simplesmente um passe numa casa espírita, um trabalho específico de desobsessão. A pessoa frequenta lá 1, 2, 10, 20 mil reuniões, agora está desobsidiado. Não é. A desobsessão ocorre no processo de transformação de comportamento.
transformação de valores, transformação de escolhas naquilo que a pessoa procura fazer. Se continuar fazendo as coisas erradas, evidentemente não vai acabar exatamente essa conexão obsessiva. Silenciando a obsessora que fora advertida, essa senhora velha, que está levando uma pessoa obsidiada a um processo de possessão praticamente, e ela foi tratada até aqui, agora vamos passar para um outro caso. Passei agora a observar a senhora ainda jovem, que se mostrava sob irritação forte no recinto, preocupando os amigos encarnados. Então, desses que estão recebendo o tratamento, das 5 pacientes que estão em desobsessão naquele momento, uma delas está nesse processo de muito barulho, muito desespero, está realmente muito agitada e muito irritada. Diversos perseguidores invisíveis à devassa terrestre mantinham-se ao lado dela, impondo-lhe terríveis perturbações. Então a irritabilidade, a excitação, a violência dessa outra obsidiada devia-se também a essa devassa aqui, ou dessa imposição de terríveis perturbações espirituais de um grupo enorme de espíritos. Mas todos eles sobressaía um obsessor infeliz de maneiras cruéis. Colara-se-lhe ao corpo em toda a sua extensão, dominando-lhe todos os centros de energia orgânica. Então, outro problema grave aqui é o problema da obsessão interferir nos centros energéticos. O que são os centros energéticos? São os nossos chamados chakras, conhecidos como chakras ou centros vitais, que o André Luiz chama de centros vitais. É conhecido como chakras numa linguagem que não necessariamente espírita, mas são os centros vitais, ou centros de força. Nós temos 7, endocoronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, e temos o básico. E todos esses chamados centros vitais, ou chakras, ou centros de força, eles estão ligados diretamente às chamadas glândulas endócrinas, aquelas glândulas de produção de hormônios internos. Então, quando você tem qualquer disfunção de produção hormonal, o que acontece? O hormônio é que mantém o metabolismo, mantém o organismo funcionando de forma normal. Cada gotícula que é excretado por um desses hormônios, ou dessas glândulas, elas penetram no sangue e ela mantém exatamente o processo da saúde, né? Você realmente manter a saúde a partir realmente da produção normal e harmônica de hormônio. Quando há exatamente essa obstrução por um processo obsessório, a pessoa vai também desenvolver doença física. Então a obsessão também traz problemas fisiológicos, é isso que ele está dizendo aqui. Identificava a luta da vítima que buscava resistir quase inutilmente. Aí o Alexandre explicou: André, este representa um caso de possessão completa. Então nós vamos analisar um processo de possessão completa. Primeiro, Allan Kardec, até um certo ponto do seu trabalho na codificação, ele trabalhou muito o termo subjugação. Ele não admitia, até um bom tempo das suas pesquisas e observações científicas, o processo de possessão. Já no final das suas pesquisas, que o Allan Kardec começou a admitir, em função de várias revelações, como nós estamos tendo agora também em Missionários da Luz, que o processo da obsessão é absolutamente possível. Tanto é que ele está falando aqui de possessão completa. O completa, imaginamos, é completa mesmo. O espírito está tomando conta exatamente de toda a estrutura psíquica e física da pessoa, né? Mas a pessoa que é dona do corpo mas se ela entregou, né, exatamente, ela não resistiu a esse processo, a possessão se torna completa. É isso que o André Luiz está explicando e que o Allan Kardec mais tarde aceitou o termo possessão. No final da codificação e tal, ele já admitia a questão da possessão. Então é um fato, é um fenômeno que o Allan Kardec também estudou. E dirigindo-se ao doutrinador, recomendou-lhe estabelecer ligeiro diálogo com o perseguidor temível, esse cruel, que estava possuindo integralmente esse obsidiado, para que o André avaliasse quanto ao assunto. Sentindo-se tocado pela destra carinhosa do nosso doutrinador, que é o Alexandre, o infortunado gritou: não, e começou a falar: não me vem ensinar o caminho do céu, esse possessor, né? Conheço a minha situação e ninguém pode deter o meu braço vingador. Então, à medida em que esse doutrinador tentava, em colocando as mãos sobre esse possessor, é um termo que eu estou usando aqui, né, que estava possuindo de forma integral esse obsidiado da Terra, ou esse possuído aqui na Terra, encarnado.
E ele não estava aceitando, né? Para que ele não queria aprender nada de coisas celestiais, etc, etc. Estava ali realmente bastante chateado. E ninguém, ele ainda diz aqui, ninguém pode deter o meu braço vingador. Ok, dentro dessa realidade, o doutrinador continuou, não desejamos forçá-lo, meu irmão. E tranquilize-se, enquanto alimentar um propósito de vingança, será penitenciado por você mesmo. Enquanto você está alimentando a vingança, você na realidade está sendo punido por você mesmo. É o que ele está dizendo para esse espírito possuindo esse obsidiado. Ninguém o molesta, senão a sua própria consciência. As algemas que o prendem à inquietude e à dor foram fabricadas por suas próprias mãos. E aí ele rebate. Eu estou me vingando, esse cidadão me deve. Me deve e ele vai pagar caro, eu vou realmente cobrar, não adianta querer me doutrinar. Então nunca, e ele ficou, vocês não vão aceitar seu argumento de que eu estou trazendo essa minha rebeldia dentro de mim. É ele que me provocou isso, eu sou vítima. O senhor que prega a virtude justifica a escravidão de homens livres? Então diz esse obsessor aí para o doutrinador. É justo então a escravidão de homens livres? Um contra-argumento do obsessor que está possuindo a sua presa aí, e o doutrinador realmente recebendo essa pergunta. Você acha justo exatamente a escravidão de homens livres? Acredita no direito de construir senzalas? Aí nós vamos lá remeter para o século XIX, né, onde existiam as senzalas antes, pelo menos no Brasil, né, da abolição. Acredita no direito de construir as senzalas para humilhar os filhos do mesmo Deus? Esta mulher foi perversa para nós todos, essa que está possuída completamente. Além do meu esforço vingador, vibram de ódio outros corações que não a deixam descansar. Persegui-la-emos onde for. Por simples capricho, ela vendeu a minha esposa, ela vendeu meus filhos. Não é justo que sofra até que me restitua? Ela vendeu minha filha, meus filhos, ela vendeu minha esposa, ela vai ter que realmente sofrer as consequências e me restituir a minha esposa e meus filhos. Isso na época da senzala lá. Será crível que Jesus, o Salvador por excelência, aplaudisse o cativeiro ainda o obsessor, argumentando de uma forma inteligente a sua crueldade, a sua perseguição, a sua cobrança. Aí o doutrinador, muito calmo, diz aqui André Luiz, o mestre não aprovaria a escravidão, é claro que não. Contudo, meu amigo, recomendou-nos o perdão recíproco, sem o qual nunca nos desvencilharemos do cipoal de nossas faltas. Qual de nós, antigos hóspedes da carne, conseguirá exibir um passado sem crime? Neste momento, seus olhos revelam a culpa de uma irmã infeliz. Sua alma, entretanto, meu irmão, permanece desvairada pelo furacão da revolta. Sua memória está, por conseguinte, desequilibrada e ainda não pode reapossar-se das lembranças totais que lhes dizem respeito. Não lhe sendo possível recordar o pretérito com a exatidão, não seria mais razoável esperar, em seu caso, pelo justo juiz? Como julgar e executar alguém pelas próprias mãos, se ainda não pode avaliar a extensão dos seus próprios débitos? Aí o obsessor parecia chocar-se ante os argumentos ouvidos daquele doutrinador, mas longe de se render em sua posição de perseguidor, respondeu de forma irritada e áspera. Para os mais fracos, as suas observações serão valiosas, sim. Não para mim. Porém, conheço a sutileza dos pregadores de sua esfera. Não abandonarei os meus propósitos, não. A minha situação não se resolverá com simples palavras. Nosso companheiro doutrinador, compreendendo o endurecimento desse adversário e apiedando-se-lhe da ignorância, continuou em um tom fraternal. Não se trata de sutilezas, e sim de bom senso, meu irmão. Aliás, não desejo retirar-lhes as razões de naturezas individualistas ou egóicas, mesmo porque vigorosos laços unem-lhe a influenciação à mente da vítima. Entretanto, meu irmão, apelo para os sentimentos nobres que ainda vibram em seu coração, fazendo-lhe reconhecer que sem as desculpas recíprocas não liquidaremos os nossos débitos. Em geral, o credor exigente
é cego para com os próprios compromissos. A sua reclamação, na essência, deve ser legítima. No entanto, é estranhável o seu processo de cobrança, no qual eu não descubro qualquer vantagem, visto que as suas atividades de vingador, além de aprofundar as suas chagas íntimas, tornam-no antipático aos olhos de todos os companheiros. O obsessor, então, calou-se, enquanto o doutrinador se voltava para nós, outros indagando de Alexandre quanto à conveniência de ajudar-se magneticamente ao infeliz, a fim de que as reminiscências dele pudessem abranger alguns quadros do passado distante. Então aqui o doutrinador, ele não sabia exatamente qual a melhor fórmula nesse momento da sua doutrinação, se seria conveniente ele inclusive fazer uma hipnose, para que nessa hipnose houvesse uma regressão da memória desse obsessor, para que ele pudesse fazer algumas lembranças, abrangendo alguns quadros do passado distante, porque ele cita lá atrás que você também é devedor, você está cobrando, mas você também não é uma pessoa realmente totalmente ilesa de erros morais, você também tem erro. Então a ideia do doutrinador é tentar fazer uma regressão aqui e fazer com que mostrar quem é você. Você deve muito também. Tu está cobrando de uma forma tão cruel, mas você também é devedor, né? Aí o Alexandre escutou esse pedido desse doutrinador, mas o Alexandre, naquele momento, não é oportuno fazer uma regressão de memória nessas condições. O Alexandre diz para ele, não seria oportuno dilatar-lhes a lembrança nesse momento. Ele não conseguiria compreender, não adianta fazer ele voltar ao passado, saber que ele errou muito, nesse momento não vai adiantar. Antes de maior auxílio ao seu entendimento, é necessário que ele sofra. Olha que colocação de Alexandre, né? Não faça regressão nele, não adianta você fazer regressão nesse momento, tem que ter a sensibilidade de saber que não vai adiantar muito, ele não vai compreender mesmo fazendo regressão. E ele sabendo que realmente tem muito mais erro do que ele imagina para cobrar da forma que ele está cobrando, mas ele não conseguiria compreender esse processo de voltar ao passado para tentar ver onde está o calo mais forte do seu trauma para que ele cobrasse com tanta veemência. E o Alexandre mostra exatamente o seguinte, já que vai ser difícil ele compreender isso, deixa ele sofrer. É uma coisa estranha, eu vi, poxa, um mentor, né, está falando para um doutrinador, exatamente, deixa que ele sofra. É necessário que ele sofra. Nesse momento não há outro caminho, ele vai sofrer, porque ele está sofrendo ao perseguir, ao ser um cobrador do que ele está sofrendo muito com isso também. Aproveitando a pausa mais longa que se fizera entre todos, o André Luiz observou a pobre obsidiada, cercada de entidades agressivas, seu corpo tornara-se como que uma habitação do perseguidor mais cruel. Ele, o obsessor, ocupava-lhe o organismo desde o crânio até os pés, impondo-lhes tremendas reações em todos os centros de energia celular. Fios tenuíssimos, porém vigorosos, uniam-se a ambos. Então havia uma conexão perfeita, energeticamente falando, entre o obsidiado e o obsessor. Esses fios tenuíssimos, eletromagnéticos, né, muito vigorosos, estavam unindo os dois em um processo de possessão completa. E ao passo que o obsessor nos apresentava um quadro psicológico de satânica lucidez, aí é que está o detalhe. Embora sofrendo muito, isso é um termo de André Luiz, na narrativa do livro, né? Ele chama de satânica lucidez, ele é muito lúcido. Ele sabe o que está fazendo, sabe aonde ele quer chegar, mas ele não tem capacidade de compreender também os erros que ele praticou. Ele está totalmente, né, antolhado, né? Aquelas coisas que se colocam nos burros, nos cavalos, para ele olhar só para frente. Ele estava olhando só o que ele queria fazer, era a vingança. Afinal de contas, esse espírito que está reencarnado agora, possuído, vendeu a sua esposa e seus filhos. E ele estava querendo restituir isso. Eu quero que ele me pague isso daí. Isso e ele era escravo, evidentemente, né? Para acontecer isso, na época da senzala, ele era um escravo, e ela era uma senhora dona de escravos. E aí, evidentemente, né, ele apresentava, o obsessor apresentava-se um quadro psicológico de satânica lucidez, a desventurada mulher mostrava-se aos colaboradores encarnados a imagem oposta, revelando uma angústia e uma inconsciência, e, ao mesmo tempo, a encarnada, a possuída, né, ela estava gritando, né, salve-me do demônio, salve-me, me ajude, por favor, gritava sem cessar, comovendo os companheiros em torno da mesa humilde. Então veja que trabalho interessante, né?
Gritava sem cessar, comovendo os companheiros em torno da mesa humilde. Uma coisa que eu estava falando hoje. Esse trabalho de obsessão é uma coisa que até não se pratica muito nos centros espíritas, mas é uma coisa, se vocês observarem, o que está acontecendo? É um grupo de desobsessão, com no máximo 6 pessoas e um doutrinador. São 5 vítimas, inclusive um possuído, totalmente obsidiado, só uma jovem é que está mais preparada para o trabalho de obsessão, mas eles estão no mesmo ambiente. Eles estão na mesma sala, tanto o trabalho sendo desenvolvido, né, com os médiuns, com o doutrinador, reencarnado e desencarnado, e também os pacientes, os obsidiados, encarnados, e os obsessores desencarnados no mesmo ambiente. Por isso que gritava sem cessar, comovendo os companheiros em torno da mesa humilde, aqueles que estavam como médiuns para poder fazer o trabalho de obsessão. Oh, meu Deus, quando terminará meu suplício? Olhos desmensuradamente abertos, como a fixar os inimigos invisíveis, a observação comum, bradava angustiosamente após ligeiros instantes de silêncio. Chegaram todos do inferno. Estão aqui, e começar a falar, estão aqui, seus gemidos. Semelhavam-se a longos silvos estertorosos. Atendendo à expectação de André, Alexandre explicou o seguinte: esta jovem senhora apresenta um doloroso caso de possessão. Desde a infância, aí vai constar um pouco da vida dessa possuída aí, né? Era perseguida pelos adversários tenazes de outros tempos. Na vida de solteira, porém, no ambiente de proteção dos pais, ela conseguiu de algum modo subtrair-se à integral influenciação dos inimigos persistentes, embora lhe sentisse a atuação de maneira menos perceptível. Sobrevindo, no entanto, às responsabilidades do matrimônio, em que, na maioria das vezes, a mulher recebe maior quinhão de sacrifícios, não pôde mais resistir. Logo após o nascimento do primeiro filhinho, caiu em prostração mais intensamente, oferecendo oportunidade aos desalmados perseguidores. E desde então, experimenta penosas provas. Aí o André observou, na realidade começou a observar as emissões magnéticas dos que se reuniam ali em tarefa de socorro, movido pelo mais santo impulso de caridade redentora. Nossos técnicos em cooperação avançada valiam-se do fluxo abundante de forças benéficas, improvisando admiráveis recursos de assistência, não só aos obsidiados, mas também aos infelizes perseguidores. De todos os enfermos psíquicos, somente a jovem resoluta conseguia aproveitar os nossos auxílios 100%. Identificava-lhe o valoroso esforço para reagir contra o assédio dos perigosos elementos que a cercavam. Envolvida na corrente de nossas vibrações fraternas, recuperar a normalidade orgânica absoluta, embora em caráter temporário. Sentia-se tranquila, quase feliz, apesar de manter-se em trabalho ativo. Alexandre chamou André a atenção assinalando o seguinte: esta irmã permanece de fato no caminho da cura. Percebeu a tempo que a medicação, qualquer que seja, não é tudo no problema da necessária restauração do equilíbrio físico. Já sabe que o socorro de nossa parte representa material que deve ser aproveitado pelo enfermo desejoso de restabelecer. Por isso, essa jovem desenvolve toda a sua capacidade de esforço, de resistência, colaborando conosco no interesse próprio. Observe, André, realmente, sentindo-se amparada pela nossa extensa rede de vibrações protetoras, a jovem emitia vigorosos fluxos de energias mentais, expelindo todas as ideias malsãs que os desventurados obsessores lhes haviam depositado na mente. Interessante, né, dessa jovem, porque aquela lá, vimos que ela está numa situação de possessão. Essa jovem está numa condição de fazer, inclusive, a repulsa, né? Ela consegue expelir as ideias malsãs que os obsessores haviam depositado na mente dela. Por quê? A nossa mente é igual um HD de computador, né? O nosso cérebro. O nosso cérebro tem a capacidade de armazenar informações, seja no som, na imagem. As experiências são gravadas no nosso cérebro. Nós temos células, temos neurônios que têm essa capacidade de gravar, registrar
e, evidentemente, manter na memória, assim como um HD de computador mantém na memória exatamente esses programas que são jogados para ele. O nosso cérebro, portanto, tem uma capacidade muito maior de armazenagem do que um computador. Tanto é que antigamente o computador era chamado de cérebro eletrônico. Lá no começo, os primeiros inventores chamavam de cérebro eletrônico. Porque o nosso cérebro registra mesmo as experiências. Se eu falo uma coisa ruim, o cérebro registra. Se eu falo coisa boa, o cérebro vai registrando. E na realidade a minha fala já vem do pensamento, que já vem do material do cérebro, ou seja, desses arquivos cerebrais. Eu falo cérebro físico, cérebro perispiritual, que o espírito se utiliza para poder se manifestar. Agora, se um espírito obsessor começa a jogar telepaticamente seu desejo de vingança, de áurea, ou ligado ao campo do poder, ao desequilíbrio sexual, essas coisas todinhas, isso vai se registrando, vai se gravando e ficando no cérebro. Essa jovem estava lutando exatamente com todo o esforço, com muita resistência, para não se entregar a esse material que também estava sendo gravado pelo cérebro dela, subconscientemente, por um processo telepático, dos obsessores, que ela resistia melhor. E ela estava conseguindo expelir as ideias ruins, malsãs, né, com uma capacidade de resistência muito grande, para que não deixasse depositado exatamente essas ideias vingadoras, ou no campo do sensualismo, desses obsessores. E isso é importante dizer para nós também, que dizemos que todos nós somos sujeitos a uma obsessão. E a obsessão, ela tem esse aspecto de gravidade, porque por um processo de emissão de energias mentais por sintonia, as ideias de uns, por um processo de atração nessa sintonia, podem ficar gravadas no meu cérebro. Eu dou um exemplo muito comum que as pessoas dizem: quando você fica com aquela ideia, naquela ruminação, fica falando uma coisa o tempo todo, blá, 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 parece que não para, aquela ideia não sai da cabeça, quase que uma monoideia. Isso é um processo obsessório. Isso ali, na realidade, são elementos que estão gravados, que estão de alguma forma te incomodando subconscientemente, e que vem à tona e tu fica falando aquilo o tempo todinho, e de repente tu vai fazer. O André Luiz, ele nos ensina que o nosso pensamento gera a nossa ação. E a nossa ação, logicamente, gera pensamento nos outros. Então é muito importante eu trabalhar o meu pensamento, como essa jovem está fazendo, expelindo qualquer ideias negativas. Aquelas ideias que nós sabemos que não fazem parte de um projeto de espiritualização de nossa vida. Se eu tenho o projeto de me espiritualizar, eu preciso ter ideias sãs e não malsãs. Ideias sãs, como é que eu vou adquirir ideias sãs? Lendo bons livros, escutando boas palestras, tendo boas conversações, assistindo bons filmes, né? Enfim, buscando as coisas boas da vida. Será que todo dia de manhã alguém tem a capacidade ou a sensibilidade de já começar no dia da manhã a agradecer a Deus pelo sol, ou pela chuva, pelo vento, pelas árvores? A primeira coisa que pessoas que acordam de manhã, que já vêm cheio de confusão da emancipação do corpo durante o sono, às vezes só aprendendo besteira, acorda, já está em vigília e já começa a amaldiçoar a vida, nem agradece, né, ter acordado, nem agradece o dia, o ar que está respirando. Quantas pessoas realmente acabaram desencarnando por falta de ar? Então vejam como é importante nós valorizarmos as coisas pequenas da vida. É isso que vai armazenando na caixa de memorização do nosso cérebro físico e perispiritual. Como eu disse, um HD tem essa capacidade de registrar, o nosso cérebro tem uma capacidade infinitamente maior. Trabalhar a nossa mente, como Jesus falou, vigiar e orar, é buscar nas coisas simples da natureza o fortalecimento das coisas sadias. E alimentar o nosso cérebro de coisas sadias, para que a partir dessas coisas saudáveis, que eu alimento o meu cérebro a partir, desde que eu acordei até a hora de dormir, as minhas palavras serão sadias. Porque toda palavra, ela é a decodificação do pensamento. E todo pensamento vem do material que está no esquema cognitivo dentro do meu campo mental. Então tu tem a mente, tu tem um material que está lá na mente, que são os arquivos, né, que estão lá, tu tem um esquema, cada um tem seu mapa dentro da mente. O pensamento sai da mente, todo pensamento sai desse material, logicamente, né? Então o pensamento é extraído desse material mental. Ora, se você pensa nas coisas ruins, você vai sentir coisa ruim e, evidentemente, ao sentir, você vai, nas emoções, levar para o corpo físico a coisa ruim. E doença vai vir disso daí. Se você pensa as coisas boas, do material bom que você já tem, porque você cultivou a vigilância e a oração, você vai ter sentimentos bons, sensações e emoções boas e saúde. É uma questão de lógica. Já falava lá, né, há muito tempo atrás, um pensador que a mente sã, o corpo são, né? Quando a mente está sadia, o corpo é sadio. E se a mente não é sadia, o corpo também não será sadio.
Absorvendo em seguida os pensamentos regeneradores e construtivos que a nossa influenciação oferecia a essa jovem, Alexandre disse com todas as palavras que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Apenas o doente convertido voluntariamente em médico de si mesmo atinge a cura positiva. Alexandre. Apenas o doente convertido voluntariamente em médico de si mesmo atinge a cura positiva. Isso equivale a dizer que todos nós somos nossos próprios médicos, nós somos os nossos terapeutas. Nós é que criamos a nossa saúde, nós é que temos por um processo de conversão voluntária no bem. Eu sou o meu próprio médico e eu vou atingir a minha cura porque eu é que me curo. A cura não vem de fora, nunca a cura virá de fora. Nem Jesus curou ninguém, nem aquela mulher que estava há mais de 12 anos com aquele processo hemorrágico, né, inestancável, etc. E de repente, ao tocar na fibra da túnica de Jesus, imediatamente a hemorragia sanou. Jesus percebeu que saiu dele a energia, saiu dele fluido, saiu dele virtude, que é a energia, o magnetismo. E de repente falou para essa mesma senhora, que ela disse que realmente estava doente e tal, eu fiquei curada porque ele toquei. Jesus, não, a tua fé te curou. Ali é um símbolo, né? Então, vejam bem, a cura não vem de fora, a cura vem de dentro. E a doença? Vem de fora? Também não, porque a gente também acusa os outros. Ah, ela me faz doente, ela me atormenta a vida, ou ele me atormenta muito, ele me traz muita doença. Mentira. Os obsessores me fazem doente? Também não. A doença é uma construção minha, assim como a saúde, a cura é uma construção voluntária, porque eu sou meu próprio médico, eu também sou aquele que causa doença em mim. Então isso é um convite que o Alexandre nos faz. Apenas o doente convertido voluntariamente em médico de si mesmo atinge a cura positiva. Não existe desobsessão se a pessoa não se converter em médico de si mesmo. Você pode ficar 10 milhões de anos-luz em trabalhos de obsessão que você não vai sair da obsessão, porque enquanto você não se predispuser a mudar o material mental, a criar um material mental favorável, em que o pensamento extraído serão coisas boas, evidentemente você continuar obsidiado, se não por outros, mas certamente por você mesmo. É um processo de auto-obsessão. Eu dou um exemplo para vocês. Muitas pessoas têm as chamadas escravizações de crenças limitantes. Ensinaram para a gente, por muito tempo, as religiões, nossos pais e outras pessoas, os chamados responsáveis significativos de nossa vida, né? De que muitas vezes uma pessoa é chamada de burra, não, você é burro, você não vale nada, você não dá conta. Daí de pequenininho as pessoas, muitos em concorrência, falam isso da gente. E a gente vai se identificando com essas coisas. Você é muito feio, você é isso. Começa a fazer essas coisas, jogando essas coisas para a nossa cabeça. E a gente vai acreditando nisso. E vai se identificando nessa crença, criando um padrão de crença nessas mentiras. E aí, em algum momento, você começa, tem um desafio e sai, eu não vou conseguir. Eu não sou capaz. Eu não dou conta. Eu não valho nada. Eu sou um lixo. Eu não tenho jeito mesmo. Isso são crenças que estão no mundo mental que me escravizam. Toda vez que eu digo que eu não tenho, que eu não vou dar conta, porque eu estou identificado exatamente com isso. Agora, no momento em que eu digo assim, não, eu posso porque eu sou filho de Deus. Eu tenho poder em mim, eu tenho poder ainda evolutivo que vem de fora, eu tenho um alto evolutivo que é pelo meu esforço, mas existe poder da evolução. Então eu posso, eu tenho esse poder. Eu posso porque eu quero. Se eu quero, eu posso, eu consigo. Se eu consigo, eu sou capaz e eu mereço. Então eu já mudo crenças limitantes, escravizantes, em crenças proativas. Eu começo a ter uma crença, criar em mim um padrão de crença proativa e não escravizante. Eu não posso, eu não sou capaz, eu não dou conta, eu não consigo rezar e tal. Isso são crenças que nos limitam, que nos escravizam. São coisas que nos ensinaram errado e que nós nos identificamos achando que isso é verdade. Isso não é verdade. Todo ser humano é capaz. Todo ser humano é capaz de sair dessas mentiras, dessas ilusões, dessas limitações. Basta ela se esforçar, como diz aqui o Alexandre. Se eu voluntariamente me esforço para sair das doenças que eu trago, bem como eu sou incapaz, que eu não tenho nada, que eu não valho nada, que eu sou um lixo do universo, que eu não dou conta e tal, isso aí eu consigo sair. No momento em que eu começar a trabalhar em mim, a certeza de que eu posso, que eu consigo, que eu sou capaz e eu mereço. Mas para isso eu tenho que trabalhar a minha vontade. E não terceirizar a minha vontade, ou seja, alguém tomar conta da minha mente. Ou encarnado ou desencarnado. Não. Eu ter um controle sobre mim. Eu preciso ter um domínio sobre mim. Eu falo domínio porque se reconhece o verdadeiro espírita e cristão pela sua transformação moral e pelo esforço que ele emprega para dominar as suas más tendências.
Isso está lá no Evangelho. Então, domínio, ter um domínio. Dominar é você ter realmente, na vigilância, a capacidade de se disciplinar. Vem um pensamento ruim. Aí você faz a seguinte análise. Bom, se eu fizer isso, isso vai trazer a seguinte consequência. Aí você faz uma análise das consequências desse pensamento. Se você vê exatamente que vai trazer uma consequência ruim, para que levar para diante esse pensamento? Então, se ressignifica o pensamento e pensa uma coisa diferente. Porque se você levar adiante esse pensamento, você vai fazer. Em todos os sentidos. Né? Ou você ferir alguém, trair alguém, você desprezar alguém, você ficar com raiva de alguém. São pensamentos tóxicos. Né? Você acaba sendo uma pessoa tóxica em algum momento para outras pessoas. É começar a ressignificar. Ah, mas eu não tenho jeito, meu pensamento é ruim demais. Todos nós temos esses avalanches de pensamentos negativos. Todo ser humano, nós somos seres imperfeitos, ninguém é anjo. Então o que nós precisamos aprender é saber como nós trabalhamos o pensamento. Esses pensamentos vêm, pensamento. Às vezes a pessoa está orando, está fazendo uma prece e vem pensamento que não tem nada a ver com a oração. Aí o que ela faz? Ela começa a reprimir o pensamento negativo para fazer a prece. Não vai conseguir. Mesmo porque o que vai acontecer? Você reprimindo a negatividade, a coisa tóxica, o pensamento ruim, é igual uma mola, aquelas molas que tem nos carros do amortecedor. Você vai apertando, 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 você vai jogando para o subconsciente, daqui a pouco ela volta com força. Então você não trabalhou esse pensamento negativo. Então está fazendo uma prece, aí vem um pensamento negativo, conversa com esse pensamento. Bom, agora não é momento eu estar pensando isso, e continua orando. E o pensamento continua, agora não é momento. Então você vai ressignificando, ao invés de esmagar, e vai transformando os pensamentos negativos em pensamentos proativos na oração. E isso vai sem você reprimir. Você não precisa reprimir, você vai ressignificando. Isso é um exercício, você vai praticando isso gradualmente, não se não consegue do dia para a noite. Até porque se você reprimir, toda vez que você reprime, você vai mascarar que você fez a prece. No fim, você não fez prece. Sabe por quê? A mente humana não aceita a negação. Eu posso contar aqui numa digressão que eu estou fazendo, da história do macaco, né, que é contada por um grande sábio para o seu aluno. O aluno disse: olha, eu não tenho jeito, eu não consigo concentrar, eu não consigo fazer meditação, não consigo, é muito difícil. E ele reclamando para o seu mestre. Aí tudo bem, o mestre olhou para ele: você não consegue concentrar, você não consegue meditar? Não. Então vamos fazer o seguinte: você vai ter aí 15 dias para você realmente ir treinando um pensamento. A única coisa que eu quero que você não pense é no macaco. Isso é histórico, é real. Não pense no macaco, tá? Aí tudo bem. Ele foi para casa, ficou 15 dias treinando a meditação, e todos os santos dias, a coisa que mais ele pensava era no macaco, do qual o seu senhor dizia para ele não pensar, o seu mestre. Não pensa no macaco. E quanto mais ele tentava meditar, ele pensava no macaco. Isso ele diz, porque ele chega para o senhor depois de 15 dias, o mestre dele: olha, senhor, na verdade é o seguinte, eu não tenho jeito mesmo, eu não presto para meditar, eu sou um lixo para isso, eu não consigo fazer concentração. Porque o senhor me ensinou para que na hora que eu fizesse concentrações, para não pensar no macaco, é exatamente o que aconteceu em todas as minhas concentrações, eu só pensava no macaco. Aí o senhor disse: agora você aprendeu a lição, né? Sabe por quê? Porque a mente não aceita a negativo, não aceita a negação. Toda vez que você tenta negar uma coisa para a mente, ela não aceita. Então, no caso aí, vem um pensamento ruim, aceite o pensamento ruim e ressignifique, converse com o pensamento e continue proativamente modificando o pensamento. Porque se você tentar rebater, você vai ficar pensando nesse tal de macaco e você não vai concentrar. É muito interessante a questão do exercício da mente nesse sentido. Da nossa mente não aceita negação, em nenhum sentido. Então, se não aceita negação, não adianta negar. Está vindo? Veio. Conviva. Ressignifique, ou seja, vamos aos poucos ir modificando. Não é do dia para a noite. Senão, nós vamos mascarar. Repito, não estamos fazendo a prece, estamos mascarando. Bom, dito isto, apenas como uma digressão em relação a essa jovem que conseguiu melhorar os pensamentos e que ela é a própria médica dela mesma, e você e eu, e nós somos os nossos próprios médicos, nós somos nossos terapeutas. Por quê? Porque os espíritos dizem para Allan Kardec, quando Allan Kardec perguntou aos benfeitores espirituais da humanidade o que é o espírito, os benfeitores responderam ao nosso codificador que o espírito é uma centelha, que o espírito é uma chama divina, está lá no livro dos espíritos. Então nós somos corpo, perispírito ou espírito? Nós somos espírito, então somos centelha. Nós somos, em essência, chama divina, em essência. Então o convite em cada reencarnação, em nossa trajetória para a pura e eterna felicidade, nós fomos criados para isso, é e nos identificar com a centelha que somos e não com a sombra do ego que nós estamos. Isso é transitório. Os nossos erros são transitórios.
A nossa sombra é transitória. A sombra vai ser iluminada por essa centelha, por essa chama divina que vai se expandindo à medida que eu vou escolhendo no caminho do bem exatamente a capacidade de alto brilho, né, de alta iluminação. Agora, isso é trabalhoso. Isso não se consegue realmente no estalar de dedos. Isso é subir sempre uma grande cordilheira, uma montanha para chegar no topo, que é a pura e eterna felicidade há mais ou menos alguns trilhões de anos para frente, quando um dia eu e vocês, né, chegaremos à angelitude. Não se faz um anjo do dia para a noite, né? São os milhões e milhões. Quando Jesus formou a Terra, criou ou co-criou a Terra, Jesus ele fez isso mais ou menos há 4 bilhões e 500 milhões de anos. E se há 4 bilhões e 500 milhões de anos Jesus ele já estava construindo um planeta como co-criador, e há 2 mil anos ele se humanizou, ele esteve entre nós sem perder a sua angelitude, mas esteve aqui entre nós, vocês imaginam a idade de Jesus, só para vocês terem uma ideia, na idade de Jesus, se há 4 bilhões e 500 milhões, ele já era um espírito crístico e era um co-criador de um planeta, e esteve aqui entre nós. Então imagine o caminho que nós temos pela frente, alguns trilhões de anos para chegarmos a sermos realmente Cristos. Aliás, nós, em essência, todos nós somos Cristo. Centelha e chama divina já é o Cristo em nós, né? Bom, isso é outro assunto. Eu queria dizer, a nossa mente é muito poderosa. Nós temos um poder muito grande, mas o que nós temos que nos identificar é com a luz que somos e não com a sombra que estamos. São verbos, mas isso faz toda a diferença em nossa vida. Se eu me identifico com aquilo que é transitório, não, eu sou meu corpo, não, eu sou mais do que o meu corpo. Eu tenho um corpo, mas eu não sou o corpo. Esse corpo não sou eu. Esse corpo eu uso, eu utilizo, é um instrumento, mas eu não sou o corpo. Se eu me identificar com o corpo, evidentemente eu vou viver meio apavorado, porque esse corpo um dia vai embora. Esse corpo, quando mais dura 100 anos, 100 e poucos anos, não vai mais ter. Então, eu não sou o corpo. Ah, mas eu não sou esse nome também. O nome é um nome que meu pai me deu, minha mãe, ou o nome de vocês, alguém deu para vocês, mas esse nome não somos nós. Isso é transitório em nossa vida, nosso RG, né, o nosso CPF, tudo é transitório em nós. O que não é transitório é a essência que nós somos. Então, para eu ser médico de mim mesmo, e se eu tiver voluntariamente essa vontade de me tornar o meu próprio médico, eu preciso me identificar com a luz que eu sou. Eu sou luz. Jesus já dizia que brilha a vossa luz. Não é que brilha a luz do vizinho, não, a sua luz. Então Jesus nos ensinou a buscar o trabalho de identificação com a luz que somos para ela se expandir. E só se expande luz com o trabalho no bem, com o trabalho de submissão aos códigos divinos que trazemos na consciência, ou seja, sempre estar de acordo com as leis que trazemos na consciência. E aí, com certeza, a nossa evolução vai indo e pode ir dar um salto de qualidade muito boa nessa atual encarnação, se eu começar a fazer isso agora e não deixar para amanhã, ou então deixar para depois, né? Ou deixar, como diz o meu professor Ralírio Cerqueira Filho, né? Para uma hora dessa. Mas uma hora dessa, se olhar no relógio, não existe, né? Para qualquer dia também, qualquer dia não está no calendário. Nós temos que ter uma lógica naquilo que nós fazemos. Só a partir do aqui e agora que eu transformo a minha vida. Só a partir do aqui e agora que eu me torno meu médico. Só a partir do aqui e agora que eu consigo realmente ressignificar ou fazer uma nova versão para o meu eu, né? E isso é possível, sem ficar preso ao passado que já passou, não tem que ficar preso a passado nenhum e nem ficar ansioso em relação ao futuro, aquilo que ainda vai acontecer. Todo projeto de vida começa no aqui e agora. Bom, dito isto, se a vítima se rende sem condições ante o adversário, entrega-se-lhe totalmente e torna-se possessa, após transformar-se em fantoches à mercê do perseguidor. Se a vítima possuir uma vontade frágil, uma obsidiável, né, e indecisa, habitua-se à persistente atuação dos verdugos. E vicia-se no círculo de irregularidades de muito difícil corrigenda, porquanto se converte aos poucos em polos de vigorosa atração mental aos próprios obsessores. Repetindo essa lição, se a pessoa, a vítima, né, o obsidiado, né, na realidade a gente nunca sabe nesse processo de obsessão quem é vítima de quem, né, mas de qualquer maneira, vamos chamar de vítima, se rende à condição ante o adversário, se entrega totalmente, se torna possessa desse adversário, após transformar-se em fantoche, verdadeiro, né, marionete, né, na mão desse perseguidor. Se essa pessoa continuar possuindo uma vontade frágil ou vontade nenhuma e indecisa, a insegurança, né, habitua-se à persistente atuação dos verdugos, quer dizer, quanto mais insegura, mais obsidiada. Fica viciada nos círculos de irregularidade de muito difícil corrigenda, porque pela acomodação, pelos ganhos secundários, as pessoas acabam realmente se acomodando na inércia
nos seus círculos de viciações, em vários campos, sobretudo no campo da sexualidade, que hoje é o grande dilema, o grande problema e o trauma dos grandes seres humanos, dos cidadãos de todas as civilizações. É o problema no comportamento na área da sexualidade, porque, de alguma forma, elas estão viciadas nesses círculos irregulares de viciações. E nós estamos vendo isso aqui com André Luiz nessa obra Missionário da Luz. Porquanto se converte aos poucos em polos vigorosos de atração mental aos próprios obsessores. Em tais casos, nossas atividades de assistência estão quase circunscritas a meros trabalhos de socorro, objetivando resultados remotos, distantes. Ou seja, em tais casos, a atividade dos espíritos socorristas, desses trabalhos de obsessão, esses que fazem as doutrinações e encaminham obsessores, né, é o que ele está dizendo, estão quase circunscritas a meros trabalhos de socorro, objetivando resultados no futuro bem, bem distante. Não é para agora, é o que ele está dizendo aqui. Então, esse negócio de cura em obsessão imediata não existe no universo, não existe essa possibilidade. Quando encontramos, porém, o enfermo interessado na própria cura, aí vai o detalhe, valendo-se de nossos recursos para aplicá-los à edificação interna, então podemos prever triunfos imediatos. Aí é diferente. Então a pessoa está, com isso que eu falei, ela está se identificando com a luz que ela tem realmente o vigor de que ela acredita nela, que ela pode, que ela é capaz, que ela merece, ela vai no trabalho de obsessão, aí a cura é imediata, porque ela já está realmente trabalhando o processo de autocura. Aí a espiritualidade consegue afastar com mais facilidade, vai dessintonizar o obsessor com ela. Aí não haverá esse fluxo de permuta de energias tóxicas, né, de obsessor com obsidiário, porque ela está predisposta a fazer isso. Aí sim, nesse caso, e unicamente nesses casos, a obsessão, a desobsessão se torna mais rápida, como ele fala aqui, se torna quase que imediata. Só nesses casos em que a pessoa já está buscando a própria autocura, a autodesobsessão, né? O doutrinador encarnado, companheiro de grande e bela sinceridade, era o centro de um quadro singular. Do seu tórax, convertera-se num foco radiante, e cada palavra que saía dos seus lábios semelhava-se a um jato de luz, alcançando diretamente o alvo. O alvo seria os ouvidos do obsedado e o coração dos obsessores cruéis. Então é interessante. Por quê? Porque um trabalho de doutrinação é um trabalho psicoterápico. E quando eu falo psicoterápico, na realidade, o doutrinador é o que ele está falando. Ele tem que ter a capacidade de alcançar diretamente o ouvido do obsidiado. Porque o obsidiado é um doente, então ele tem que saber falar uma linguagem no campo psicológico, terapeuticamente para o obsidiado, e ao mesmo tempo chegar ao coração, ao sentimento dos obsessores. Ele não está falando para o obsessor já viu, eles são inteligentes, eles são sagazes, eles sabem o que quer. Então você trabalha psicologicamente ou terapeuticamente, né, o obsidiado, para você ver se converte um pouco a cabeça dessa identificação com o mal do obsidiado, para que a partir do momento em que o obsidiado tenha consciência do problema que ela está causando para ela, e você chegue no sentimento do espírito obsessor, aí o processo desse emaranhado de obsessão vai vai se harmonizando, vai se dissipando, porque você trabalha o sentimento do obsessor e trabalha o cognitivo do obsidiado. Então o obsidiado, nesse momento, nesse caso, seria extremamente importante para assimilar bem as palavras desse doutrinador, ou desse psicoterapeuta, porque doutrinação é uma psicoterapia, né? E ele realmente, se conseguir alcançar esse alvo, né? O ouvir não é ouvir só com os ouvidos, é ouvir e compreender aquilo que está sentido pelo doutrinador. Então a pessoa obsidiada vai entender aquilo, as palavras serão para elas, né? E ao mesmo tempo essas palavras vão alcançar os sentimentos obsessores e o processo pode realmente, digamos que, ser sanado. Isso é possível também. Suas palavras eram com efeito de uma simplicidade encantadora, mas a substância sentimental de cada uma assombrava pela sublimidade da elevação e da beleza. E o Alexandre esclarece, estamos aqui numa escola espiritual. O doutrinador humano encarrega-se de transmitir as lições, porém, para ensinar com êxito não basta conhecer as matérias do aprendizado e ministrá-la. Antes de tudo, é preciso que o doutrinador sinta e vivencie, né, a substancialidade do coração daquilo que ele está ensinando. O homem que apregou o bem deve praticá-lo. E se não deseja que as suas palavras sejam carregadas pelo vento, como um simples eco de um tambor vazio, o companheiro que ensina a virtude, vivendo-lhe as grandezas em si mesmo, tem o verbo carregado de magnetismo positivo,
estabelecendo edificações espirituais nas almas que o ouvem. Sem essa característica, a doutrinação quase sempre é vã. Vejam bem, quanta coisa nós aprendemos até aqui. Eu vou parar aqui para continuar no próximo quarta-feira, outro caso, mas muita coisa que nós aprendemos hoje, inclusive nesse momento final da doutrinação. O meu filho está me perguntando, e o exorcismo que a igreja faz, tem alguma lógica? Absolutamente nenhuma. Nenhuma. Zero lógica. Os Espíritos dizem para nós, nos ensinam no Livro dos Espíritos, Eduardo, que os exorcismos, até eles fazem esse tipo de colocação de uma forma muito leve, né? Que os obsessores, quando são exorcizados, eles brincam, riem, acham e caem gargalhadas quando acontecem esses cenários de exorcismo da igreja. Com todo o respeito que temos, evidentemente, é o que eles fazem na igreja, não estamos condenando, estou dizendo que os espíritos afirmam isso. Eu estou me baseando no espiritismo. Então, os espíritos dizem que os espíritos gargalham, riem, zombam desses exorcismos praticados, então, nesses rituais dessa igreja. Então, veja bem, não é isso é ridículo, acaba virando um circo, né, Eduardo? Então, circo no sentido, circo por quê? No circo que a gente acaba rindo do palhaço e tal, é isso que acontece. É uma coisa muito complexa, mas veja, a doutrinação, um doutrinador, ele tem que, no mínimo, vencer aquilo que ele fala. No mínimo, ele tem que carregar com uma positividade, um magnetismo, aquilo que ele está falando, porque aquilo serve para ele, porque ele só vai levar ao seu cliente ou alguém que ele está doutrinando aonde ele chegou. Ele nunca conseguirá levar a pessoa nenhuma onde ele não consegue chegar, entendeu? Você nunca consegue levar a pessoa dentro do que você está querendo ensinar se você próprio não exerce a lição que você quer ensinar. Você só consegue levar a pessoa onde você está. Se você é uma pessoa boa, uma pessoa realmente convicta, uma pessoa virtuosa, e você prega isso, com certeza você convida as pessoas a chegar lá, porque você está vivendo isso. Mas se você não vive isso, se você vai pregar isso, o que, é que vai acontecer? Você não tem magnetismo para levar ninguém. Então o que, é que acontecerá? Você vai deixar a pessoa no nível em que você está. Não mais do que isso. Então não adianta você querer doutrinar sem ter, mais ou menos, pelo esforço, né, a prática daquilo que você está pregando. No caso da doutrinação para a obsessão, né? Então que Jesus nos abençoe. Obrigadão, Eduardo, pela participação. Muito obrigado pela presença de vocês. Quarta-feira que vem vamos contar mais alguma coisa aqui sobre obsessão. Lembrando que a grande pandemia, né, não é uma Covid. A grande pandemia, com certeza absoluta, é a obsessão mundial. A obsessão levou guerra, já falei sobre isso. Segunda Guerra Mundial foi fruto da obsessão. Isso está em nosso lar. Então, a obsessão é uma questão muito grave em toda a humanidade. Estarmos atentos o tempo todo. Um grande abraço também para você, Gladys. Muito obrigado. Penha. Valeu, Penha. Gratidão também. Muito obrigado, tá? Pela presença. Dudu, valeu. Um grande abraço para você também. Até, se puderem, se não puderem, está gravado. Na quarta-feira nós vamos dar continuidade ao mesmo tema ainda, tá bom? Um grande abraço, uma ótima noite, muita paz, ótimo domingo.